Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus para todos. Sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E o intuito do vídeo de hoje é falar sobre desigrejados. Desigrejados? É um assunto novo, né? Mas dizem por aí que o número de pessoas chamadas desigrejados é maior do que o número das pessoas que estão dentro dos templos, que estão no corpo de Cristo organizado. Bom, essa palavra que eu trago é um alerta para os que pensam que fora do corpo de Cristo estão salvos. Eu quero só falar assim rapidamente da tipologia da arca de Noé. Só se salvou quem estava dentro daquela arca. E aquela arca é uma tipologia de Cristo. Só será salvo quem estiver em Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, e ele é o cabeça desse corpo. Então, desigrejados, a meu ver, é o mesmo que desagregados, separados, desligados, desunidos. A palavra desigrejado ela não existe ainda nos dicionários nem na Bíblia. A gente vai digitar ela no computador e o computador não aceita como uma palavra existente. Mas na Bíblia a gente encontra uma palavra similar, que é a apostasia. Ela é uma palavra escatológica, que aponta para os últimos dias da igreja na terra, antes do arrebatamento. E se refere à catastrófica, à desastrosa rebelião, a revolta final contra a autoridade de Deus, que no Apocalipse é um sinal do fim do mundo. A síndrome do Éden, de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vai estar presente hoje. Que é não estar mais debaixo da autoridade de Deus, que é isso que o diabo propôs para Eva, e por isso ela comeu do fruto e deu para Adão comer. Certo? Então, a apostasia é um perigo contínuo para a igreja. E o Novo Testamento contém advertências contra a mesma. Falaremos mais adiante nesse vídeo sobre a apostasia. Quero ler agora 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 27, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos todos bebido de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, mas será por isso do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos ou mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta de honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Dons de milagre, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de línguas e por aí vai. Pergunto eu, essa figura da igreja como um corpo, pense no seu corpo. Como você vai viver isso que Deus determinou para a igreja, fora da igreja ou desigrejado? E na verdade você vai estar desagregado, desunido, separado, desligado. É isso que quer dizer. Então, quando se realiza a união entre Jesus Cristo e o pecador, estabelece naturalmente uma relação de fraternidade entre aqueles que estão em comunhão com Cristo. Ou seja, é desenvolvida uma convivência afetuosa entre os irmãos, convivência equilibrada e agradável entre os irmãos, que é amor ao próximo na prática, que é a caridade. Então, uma reunião de discípulos é, portanto, um resultado da obra redentora do nosso Salvador. É a sociedade, ou seja, um conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos ou regras, que é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. De todos aqueles que estão em uma relação direta com o seu Salvador. Então, a essa sociedade, a essa congregação, a esse ajuntamento, foi dado o nome de igreja, eclésia. E encontramos essa palavra mais de 100 vezes no Novo Testamento. E no grego significa uma assembleia ou uma congregação. Então, quando começou a igreja? Geralmente se atribui ao dia de Pentecoste, mas em outro sentido, começou realmente a igreja cristã quando Cristo formou aqueles 12 discípulos, chamou-os para andar com ele, para aprender com ele, para depois dar prosseguimento à obra de evangelização. Para mim, a igreja começou ali. O Senhor estava congregado, em comunhão com 12. E aquele grupo tinha problemas. A igreja que Jesus pastoreava daqueles 12 era problemática. Tinha um Tomé, tinha um Judas, tinha disputa por lugar de honra entre eles. Né? A gente não vai falar que aqui é outra mensagem sobre essa igreja que Jesus pastoreou, que não era uma igreja perfeita, que tinha como mestre nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então veja só. Para mim, na minha opinião, a igreja começou ali, mas para alguns, não é? A igreja começou quando João Batista estava no deserto pregando e falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e 2 dos seus discípulos, ao ouvir aquilo, foram se encontrar com Jesus e por lá ficaram. Está lá em João capítulo 1, verso 37. A palavra igreja, ela acha-se pela primeira vez na boca de Jesus em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Tá certo? Que Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois, Jesus torna outra vez a falar em igreja, e agora falando de disciplina em igreja. No caso de um irmão que entrou em litígio, se desentendeu com o outro, e o irmão foi até ele, e ele não quis atender. E Jesus disse: olha, se ele não quiser te atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e como publicano, ou seja, uma pessoa que não é digna de convivência. Jesus está falando da disciplina na igreja. Olha a importância de estar na igreja. Ele dá grande importância à verdadeira união da igreja. Ele é o fator, ou seja, a causa da unidade, dessa harmonia. E isto é praticado se você estiver no corpo de Cristo, que é a igreja.
São estas as únicas ocasiões em que são encontrados nos evangelhos sinóticos e em João. Com isso nos mostra que foi intenção de Jesus fundar uma sociedade, uma igreja de caráter permanente. Como você vai viver a questão da disciplina fora do corpo de Cristo? Fora do corpo de Cristo, você vai estar sem disciplina. Então, a verdadeira igreja, né? A gente também vai poder dizer que começou pela aceitação da palavra de Deus, pregada por Pedro no dia da festa de Pentecostes. Deste modo ficaram uns unidos aos outros em Cristo. Cristo era pregado, depois era aceito pela fé, e em seguida se arrependiam e se filiavam à igreja. Essa cabecinha aqui é do meu filho Caio, viu? Caio Gabriel. Está aqui me fazendo companhia hoje. Então a verdadeira doutrina da igreja se resume nas seguintes palavras: onde está Cristo, ali está a sua igreja. E aonde está Cristo? 2 ou 3 reunidos em torno do nome dele. Você é desigrejado, meu filho, você não está reunido com ninguém, com nada. Está desunido. Está desagregado. Então, onde está Cristo? Ali está a igreja. E se nos perguntarem onde está Cristo, devemos responder: Cristo está onde opera o Espírito Santo, porque é somente esta força divina que realmente apresenta Cristo aos homens. E se nos perguntarem onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo se mostra pela graça, pela sua graça e poder, nas vidas das pessoas que formam a igreja. Não deprecie, não diminua o valor, não despreza a igreja, pois ela é fruto da obra do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 1 e o verso 23, a igreja, ela é a plenitude, ou seja, a totalidade, o complemento de Cristo, que é a cabeça. Então a igreja salva e remida, ela complementa a Cristo. Colossenses 2:19 diz: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido, ou seja, que possui tudo que é necessário e abastecido, e organizado, Paulo está falando da igreja organizada, o corpo de Cristo organizado, que é provido de órgãos cujo funcionamento constitui a vida. Aí vem os dons espirituais que Deus deu à igreja, para ser usado pela igreja, na igreja, entre a igreja. Fora da igreja, você não será usado nos dons, nem vai usufruir quando os outros forem usados para você. Então ele diz, olha, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras entre nós, vai crescendo em aumento, ou seja, progredindo, em progresso de conhecimento de Deus. Então Cristo é a cabeça controladora do corpo, isto é, a igreja. Não se submeter a Cristo garanta a introdução de erro na fraternidade, ou seja, na convivência afetuosa entre os irmãos. Então, cada membro do corpo é necessário. A gente leu isso aqui em Mateus 12. Então, em 1 Coríntios 12. Então, do versículo 12 ao 31, de 1 Coríntios 12 ao 27, a gente vai entender que cada membro é necessário. E o apóstolo Paulo, ele faz uma parábola, ou seja, uma comparação do corpo humano. E divide essa parábola, essa comparação, em 4 partes. Mas antes de vermos a primeira parte, vejamos os versos 12 e 13 de 1 Coríntios 12. Diz assim, olha: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, o Espírito Santo,
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer brasileiros, quer americanos, quer africanos, quer patrões, quer empregados. Temos todos bebido de um mesmo espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, a igreja e Cristo funcionam como um só organismo. Todos os cristãos são batizados no Espírito Santo, que os formam num corpo. Todos sem distinção, se é pastor, se é evangelista, se é presbítero, se é diácono, se é músico, se é recepcionista ou adorador, que ainda não tem nenhuma função, bebemos de um só Espírito. De um só Espírito. Então o Espírito Santo, ele batiza o crente no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando o Espírito vem morar em você, ele está unindo você ao corpo de Cristo, a igreja. E você se torna um só com os demais discípulos. Isto acontece quando somos regenerados, transformados espiritualmente. No versículo 14 ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, amados, a diversidade. A igreja é formada por pessoas diferentes no corpo de Cristo. Não surge por acaso isso. Foi planejado por Deus essa diversidade. Esse grupo de pessoas heterogêneas, diferentes. Então foi Deus que planejou. E isso é essencial na sabedoria de Deus. É indispensável. Não pode ser deixado de lado essa particularidade. Não pode ser ignorado que somos diferentes. Então a primeira parte dessa parábola que Paulo fez, comparando a igreja com o nosso corpo, com o corpo físico, nesse funcionamento. A primeira parte da divisão da parábola, da comparação do corpo humano, verso 15 e 16. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou seja, nenhuma desculpa é aceita. A responsabilidade no corpo é para todos. Não existe só olho. No corpo aqui eu sou apenas um pequeno vasozinho que irriga a cabeça do dedo mindinho desse corpo. Eu não faço parte do corpo, sou irrisório, não tem desculpa, você faz parte do corpo. A menor artéria, o menor vaso que irriga o lugar mais ínfimo do corpo humano, ele faz parte do corpo e é necessário para que haja um bom funcionamento nesse corpo. Não há desculpa para ninguém. Segunda parte dessa divisão. Nenhum monopólio, ou seja, posse, controle absoluto de uma só pessoa. Não é só o pastor com o controle de tudo, não, mas uma boa variedade. Deus deu pastores, Deus deu evangelista, Deus deu o mestre, Deus deu o que tem o dom de profecia. Deus distribuiu, e isso tudo em conjunto com a liderança de um pastor. Isso é tratado para que a igreja vá bem. Todo o corpo é apenas olho? Não. Todos são comparados com um grande ouvido, sem a presença de nenhum outro membro? Não. Senão esse corpo seria defeituoso, seria um Frankenstein. Tá certo? Do versículo 16 ao 20, diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O olfato é necessário. Talvez você seja o olfato aí no corpo de Cristo onde você está. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Foi Deus que colocou como quis. Se você estiver fora do corpo, você não poderá estar debaixo da vontade de Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. Terceira divisão da parábola que Paulo fez comparando a igreja como um corpo. Verso 21 ao 24, Paulo diz: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti,
nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós, todos necessitamos uns dos outros dentro do corpo. Rico, pobre, preto e branco, analfabeto, indouto, sábio, letrado, cheio de anel de dedo de formatura, mestrado, PhD, pós-doutorado, etc. E aquele que é apenas cavaleirão para plantar batata, todos fazem se necessário. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputando serem menos honrosos ao corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos ou nobres não têm necessidade disso. Ou seja, de honra. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Então, nenhuma independência é aceita, que não deve obediência a alguém, mas mutualidade, ou seja, colaboração de todos, reciprocidade. O corpo começa a se dividir quando alguém acha que não tem necessidade de outro membro. A quarta e última divisão dessa parábola, da comparação da igreja com o corpo, verso 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um só membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Desigrejado, fora da igreja, desagregado, desunido. Como você vai viver isso? Como você vai viver isso? Me explique. O corpo de Cristo, irmãos, é uma interdependência dos membros do corpo. Cada um membro se faz necessário. Por quê? Pode ajudar e completar o serviço no corpo. O pé coopera com a mão quando andamos. Podemos receber dele outro membro, a cooperação que desenvolve a nossa vida espiritual. E ao mesmo tempo ele também desenvolve a sua vida espiritual através do convívio conosco. Essa harmonia entre todos os membros do corpo de Cristo constitui, ou seja, faz parte de um testemunho importante da unidade da igreja. Somos um só corpo. Os membros bem dotados não podem funcionar no corpo sem o apoio e serviço dos menos dotados. Dentro desse corpo, pela vontade de Deus, e aí é o que importa, a necessidade de dons. E a reunião de dons não está presente numa só pessoa. Não há estrelismo, os dons são distribuídos em diversos membros da igreja. Quem tem uma chamada para um serviço, recebe os dons necessários para esse serviço. Lembrando que os dons são do Espírito Santo. Nós apenas somos usados por Ele na prática dos dons, até quando Ele quiser. E qual é a vantagem dessa distribuição dentro do corpo? Não sobrecarregar um único membro. Cada membro tem sua importância na prestação do serviço. Distribuídos assim, todos recebem preparo para serem aptos, para serem usados pelo Espírito Santo, se Ele quiser. Se alguém tiver sendo usado em algum dom, se entristecer, ficar abatido, o serviço não é prejudicado, pois o Espírito Santo dispõe, tem outro membro para ser usado como instrumento. Notemos que o apóstolo Paulo, no versículo 31, aponta uma coisa mais excelente que os melhores dons, e sem a qual os maiores dons ficam sem valor, que é o amor que ele descreve, que ele narra em 1 Coríntios 13. O amor tem que estar presente como mola principal, senão não adianta fazer nada sem amor, não valeria. Como você fora do corpo vai participar de tudo isto? Que foi planejado para a igreja,
pelo dono da igreja, o Salvador das nossas almas. Como? Concluindo, será uma conclusão meio extensa, mas válida. Pediria que você tivesse paciência. Creio que Deus fala no início, no meio e no fim, de uma multidão de palavras. Você talvez tire uma porção pequena, mas é essa porção que Deus queria que você ouvisse. Vá até o final. Me dê a oportunidade de ir até o final com você nesse assunto. A confissão de fé de Westminster e alguns documentos antigos diz que não há salvação ordinária, ou seja, comum fora da igreja. O que a confissão de fé de Westminster quer dizer é que, e que outros reformadores concordaram, é que não é comum, não é ordinário as pessoas serem salvas fora do contexto ou do ambiente da igreja organizada. Claro que existe a igreja invisível, que são aqueles que o Senhor salva, que nós não sabemos quem são. Pois essa igreja invisível não pode ser detectada. No entanto, essa igreja é tirada, essa igreja é salva, ela é escolhida dentro da igreja organizada, das pessoas que nós vemos. E que vive como o corpo de Cristo, de acordo com como Ele determinou. Então, fora da igreja organizada, não é comum, mas poderá acontecer salvação. Até porque alguns serão salvos no limite da porta da graça se fechar. E não vão poder viver a igreja organizada. Apenas para esses. É possível que Deus alcance alguns, mas será sempre a igreja organizada chegando e apresentando a palavra a alguém. É possível haver salvação fora do convívio eclesiástico, mas não é comum. Você vai arriscar. Deus costuma salvar dentro das atividades da igreja organizada, pois assim Ele determinou essa organização. Desde que a igreja começou. Mas no final dos tempos, as pessoas querem modificar aquilo que Deus estabeleceu ao seu bel prazer. A igreja, ela é o principal agente de evangelização, de salvação, que Deus chamou para usar, para alcançar as pessoas. Não importa quais os seus motivos para estar desigrejado, ou desagregado, ou desunido da igreja, do corpo. Não há salvação fora do corpo. Você se desigrejou, desagregou-se. Sabe por quê, meu irmão? Porque lhe falta a palavra de Deus para entender que a igreja é o corpo de Cristo e não existe membro vivo fora do corpo. Arranca um braço, qualquer órgão que você tiver no seu corpo, coloca lá no armário, deixa fora do teu corpo, vai apodrecer, porque não está em contato, não está sendo irrigado por o corpo que ele deveria estar. Vai apodrecer. Está fora do corpo. E o corpo que tem vida por causa do cabeça que é Cristo. Já viu o corpo sem cabeça? É a cabeça que comanda o corpo. Olha a minha mão subindo, minha cabeça deu o comando. Olha ela descendo, minha cabeça deu o comando. Cristo comanda essa igreja para a direita, para a esquerda, para a frente. Para, marcha. Avança contra o inferno. É Ele o cabeça. Você está fora, você vai apodrecer. Se Cristo é o cabeça dessa igreja, Ele não será a sua cabeça fora do corpo. É onde estiver 2 ou 3 reunidos, meu filho. Você nunca pode estar sozinho. Em Romanos, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 5, do 9 ao 16,
fala como nós vamos exercitar o nosso amor, a nossa tolerância. E outros membros também precisam exercitar em relação a você. Está lá em Romanos 12. Temos que conviver dentro do corpo. Não adianta fugir disso. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Eu lhe aguento, você me aguenta. Está lá em Romanos. A gente tem que exercitar amor, paciência, longanimidade, perseverança, bondade, mansidão, domínio próprio. Entre nós. Todos temos defeitos. Mas alguns perturbam o ambiente da igreja com as suas implicâncias. Há pessoas que só aceitam se tudo for do seu agrado, do seu jeito. Vêem defeito em tudo e em todos e se esquecem da trave no seu olho. Ninguém sobrevive sozinho. Cristo é compartilhado entre nós. Avalie se você não é o problema principal da sua congregação. Se você for, se arrependa, peça perdão, se converta e se agregue à igreja. Se una à igreja que é o corpo. Hebreus no verso 2, no capítulo 2 e verso 12, diz: a meus irmãos declarei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. E Hebreus, eu quero ler isso aqui também, o capítulo 10, o verso 19 ao 25, diz assim, olha: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, seja pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, que água limpa é essa palavra de Deus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade, ou seja, a praticar o amor, as boas obras. Não deixando, está na Bíblia. Não deixando a congregação como é costume de alguns. Não deixando de se reunir, de estar agregado. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. E aí? Lembra de João 15, do 1 a 8, Jesus falando da videira? Da videira. Que aquela árvore que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Onde é que você vai dar fruto fora da igreja? Como é que ele vai te podar se você desigrejou? Não vai te podar. Podar para você dar fruto aonde? Se o fruto é dentro da igreja, e da igreja se expande para onde você vai, indo por todo mundo. Mas começa na igreja. Paciência, né? Então, voltando a falar, lembra lá do início? Da apostasia dos outros dias na igreja, na terra, a apostasia acontecerá dentro das igrejas. O Novo Testamento tem advertência. 1 Timóteo 4:1, Paulo diz: mas o Espírito expressamente, ou seja, com linguagem clara, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim como sem acontecer antes as manifestações do anticristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O mal se tornará cada vez mais sem freio, à medida que o fim se aproxima. É o ministério da injustiça, que está em 2 Tessalonicenses 2:7. E com isso a apostasia na igreja atingirá proporções cada vez maiores. 2 Timóteo 4, do 2 ao 4, Paulo diz a Timóteo que pregues a palavra, instes, ou seja, persista, a tempo e a fora de tempo, redargue-as,
Ou seja, replique, multiplique a palavra, mostrando todos os pontos positivos. Exorte, ou seja, estimule, aconselhe, encoraje, com toda a longanimidade, ou seja, paciência, com bondade, e doutrina, ou seja, ensinar como devemos nos portar. Porque virá um tempo, diz Paulo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Cuidado com a internet. Cuidado com os pastores youtubers que querem dizer, pregando, que você pode se congregar virtualmente. A igreja dele é em São Paulo, você está em Santa Catarina. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Como? A igreja dele em São Paulo, você é em Santa Catarina. Como é que você vai praticar esse amor? Os dons? A disciplina? Como? Virtualmente? Virtualmente é fácil, você está no Japão, eu estou na China. Fácil conviver. Quero ver presente. Você pode participar das lives da igreja, assistir o pastor que você quiser, inclusive a mim, mas você tem que estar presente numa igreja local, na sua cidade, vivendo isso que Deus determinou para a igreja viver, agregado, congregado, assembleado. Atos 7:54. Vós que recebestes a lei, a palavra, por ordenação dos anjos, e não as guardastes. E ouvindo eles isto, era Filipe pregando, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra Filipe, e o apedrejaram. Segundo Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Deus vai enviar, o próprio Deus vai enviar, uma influência enganadora sobre aqueles que tiveram prazer na iniquidade. Lembra de muitos chamados e poucos escolhidos? Quem é que escolhe? Deus. Quem vai apostatar? Os que estão pensando em desigrejar, você vai começar por aí. A achar que podem ser salvos sem estar unido a um corpo, que a cabeça é Cristo, e ele fez isso, deu à igreja essa incumbência. Então a apostasia é descair da fé. 1 Timóteo 4:1. Desviar-se do Deus vivo. Hebreus 3:12. Aumenta em períodos de crise espiritual. Sim, Mateus 24, 9 e 10. Lucas 8:13. Então, após a apostasia, é impossível se restaurar, irmãos. Vixe. Então, quem se desviou? Eu acredito que há uma diferença entre se afastar e apostatar. Eu encontro pessoas que se afastaram da fé, mas que sabem que estão errados, sabem que a igreja é o corpo, sabem que Cristo é o cabeça, apenas perderam as forças para lá estar, mas sabem que precisam voltar. O apóstata, o desigrejado, é aquele que fala mal da igreja. E falando mal da igreja, está falando mal do corpo que é Cristo. Do corpo de Cristo, que ele é a cabeça dessa igreja. Se fala mal da igreja, está falando mal de Cristo, cuidado. Você está menosprezando, sem dar importância a esse corpo que foi estabelecido pelo Senhor. Então, após você apostatar, querido, será impossível se restaurar. Opa, vamos lá para Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6. Porque é impossível
que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram do grego parapesontas, que vem da raiz parapito, significa tendo decaído, apostatado. É impossível serem outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, a um ato vergonhoso. É o que? Quer dizer então que o que apostatar da fé, o que se desigrejar, falando mal da igreja, cuspindo no prato que comeu, achando que a igreja não é necessário, não terão lugar de arrependimento? Quer se queixar, se queixa de Hebreus, viu? É Hebreus que está dizendo. É impossível serem outra vez renovados para arrependimento. Cuidado com suas palavras. Cuidado com suas palavras contra o corpo de Cristo, contra a igreja. Ela é do Senhor. O sangue de Jesus está sobre ela. Ele a comprou com a sua vida. Para finalizar, Hebreus 13:17. O que é que diz lá? Para quem acha que não precisa mais de pastor, obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Não, isso aí era lá para a igreja primitiva. A gente aqui do século XXI, tudo de celular, de iPhone. Se a gente pegar o iPhone, tá cheio de pregação lá. Precisa de igreja, precisa de pastor, cheio de pastor. Eu tenho meu pastor lá. É mesmo, tudo virtual. Parabéns para você. Obedecer a vossos pastores, ou é presente na congregação, na igreja, no corpo. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, diz Hebreus 13:17. Vai se queixar de Hebreus. Velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que velem por vossas almas com alegria e não gemendo, diz Hebreus, porque isso não seria útil para você. Quer desigrejar? Desigreje. Esse livre-arbítrio foi dado a você. Quer pensar que fora do corpo a salvação? Pense. Cada cabeça é um mundo, cada uma tem sua sentença. Mas eu vou deixar um conselho. Para os que procuram a igreja perfeita, se você encontrar, ela deixará de ser perfeita no dia que você botar os pezinhos lá. Porque chegou você. Tem outro conselho. Não quer submeter a pastor? Funda a sua igreja. Você não quer ser pastor? Na marra? Vive chutando o calcanhar do pastor, a canela do pastor? Pisando no calcanhar de Aquiles do pastor? Apunhalando o pastor? Sacaneando o pastor? Sendo do contra? Funda uma igreja. Ah, mas você não é consagrado a pastor. Eu te consagro. Eu te consagro a pastor. Peço perdão a Deus depois e desejo a você boa sorte. Que Deus em Cristo vos abençoe.